graça e que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, esteja na sua vida. A nossa oração e o nosso pedido nesse momento é que o Espírito Santo possa conduzir o teu coração, que você esteja aberto para ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar com você esta noite. Nós pedimos que você se concentre, que você prepare o ambiente na sua casa, porque isso que nós estamos fazendo aqui agora é um culto. Nós estamos cultuando a Deus e não tem como assistir a um culto, mas sim prestar um culto. Então o meu convite para você nesta noite é que você não apenas assista a um culto, mas que você preste o seu culto a Deus. Nós já estamos afastados, nós já estamos cultuando a Deus por este formato há algum tempo, mas não vamos deixar que isso caia na rotina. E eu falo por mim mesmo, minha família, por mais que a gente se esforce, às vezes cai na rotina. Vamos nos esforçar para mais do que assistir um culto, assistir ao louvor, vamos cultuar a Deus. Mesmo que longe, mesmo que não estando uns perto dos outros, vamos cultuar a Deus. Vamos também louvar a Deus. Não apenas assistir a um louvor, mas vamos louvar. Porque o nosso Deus, Ele é digno de louvor e de adoração. A Ele nós estamos aqui cultuando. No nome de Jesus nós abrimos este culto. E inicialmente eu quero fazer uma leitura que se encontra no livro de Jó. Eu particularmente gosto muito desse texto em especial, desta passagem em especial. Uma passagem que fortalece, uma passagem que nos dá força e ânimo para enfrentar as situações da nossa vida. Uma passagem que nos dá energia para conseguir enfrentar as barreiras que a vida nos coloca. Livro de Jó, capítulo 1, verso de número 13 em diante. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando outro veio e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Somente eu escapei para trazer-te a nova. Vários mensageiros chegaram até Jó, um em seguida do outro, como mostra o que está registrado. Um estava acabando de falar, o outro já chegava com uma notícia. Somente notícias ruins. Roubaram seus camelos, mataram seus servos, roubaram seus bois. Suas ovelhas foram consumidas por fogo. E a pior notícia de todas, os seus filhos morreram. Um vento bateu na casa que eles estavam e eles morreram. O mensageiro diz: só eu escapei para te trazer essa notícia. E então o verso 20, que é poderosíssimo e que nos mostra e que nos dá a força e a energia, que nos mostra a fé que devemos ter, que nos dá ânimo.
e renova as nossas forças. Verso 20 diz assim: depois de todas essas notícias, depois dos mensageiros chegando até Jó e dizendo essas coisas, Jó diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Verso 21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quais lutas eu e você estamos enfrentando? Quais problemas você tem enfrentado? Jó nos ensina de maneira muito poderosa sobre como se comportar quando todas as coisas dão errado. Seu rebanho havia se perdido, seus filhos estavam mortos. Ele adorou. No momento mais difícil de sua vida, Jó adorou. Que momento você está passando da sua vida agora? Eu vou refazer o convite que eu fiz no início desse culto. Vamos adorar juntos ao Senhor e não apenas assistir esse culto. Vamos cultuar juntos a Deus, meditar na sua palavra, abrir o coração para o que o Espírito Santo tem para falar para nós, para o que Deus tem para falar para nós. Vamos juntos adorar a Deus assim como Jó fez quando ele recebeu aquelas notícias. Talvez o momento em que você esteja passando, o momento que eu esteja passando, não seja um momento tão difícil quanto o de Jó, mas vamos repetir o que ele fez. Ele se prostrou e adorou. Vamos juntos adorar ao nome do nosso Senhor. Vamos fazer isso orando e meditando neste momento. Senhor nosso Deus, nós levantamos os nossos olhos até os céus, ó Pai. O nosso pensamento se eleva. Nós buscamos, Senhor, da Tua parte a salvação. Nós buscamos de Ti, ó Pai, o perdão. Nós buscamos em Ti, meu Deus, o Deus misericordioso, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos alcança, ó meu Deus. Obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor se apresentou a nós. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nossas vidas neste momento. Nós te agradecemos, ó Pai. Mesmo sem merecer, o Senhor nos ama. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja conduzindo este culto, que o Senhor aceite este culto e a adoração que nós estamos e vamos continuar prestando a Ti neste momento. Senhor, perdoa-nos, porque somos falhos, pequenos e pecadores, ó Pai. Senhor, aceite a nossa adoração, conduza o nosso momento aqui, que o Teu Espírito Santo possa estar falando por meu intermédio a todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem ao vivo e também a gravada. Senhor, tenha misericórdia, ó Pai. Tenha misericórdia, porque se não fosse as Suas misericórdias, seríamos consumidos. Obrigado, Senhor. O Senhor é Deus poderoso, Deus que salva, Deus que sustenta, Deus que provê. Fala conosco nessa noite. Certamente o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Nós confiamos em Ti. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar, vamos louvar a Deus, cantar, elevar o nosso pensamento, abrir o nosso coração para o que Deus tem para nós nesta noite. Cultue ao Deus Todo-Poderoso. Vamos juntos. Dos laços
os corações. É tão profundo, é tão imenso, cobre-nos. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode. Tão profundo, tão imenso, tão profundo, tão imenso, O teu amor por mim. Obrigado, meu Deus. Louvado é teu nome, Pai, Senhor. Aleluia. Santo teu nome, Senhor. Digno de todo louvor, toda honra, toda adoração, Senhor. Seja exaltado para nós as nossas vozes. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. No dia irá, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse amor, por esse teu cuidado sobre as nossas vidas. Santo é o teu nome. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas
sombras, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Graças a Deus por tudo que tivemos até aqui. Vamos continuar a adorar e a meditar na palavra de Deus. Certamente o Senhor falará ao teu coração, assim como falou comigo por meio desta palavra. Eu peço que o Espírito Santo me capacite, me conduza, para que através da minha vida você possa ser abençoado por Deus. Amém? Vamos juntos pensar nessa noite sobre o nosso trabalho, a nossa ocupação. Aquele período em que a gente passa das 8 da manhã até as 6 da tarde, na maioria dos casos, o nosso trabalho mesmo, aquela atividade que desempenhamos, onde recebemos o nosso salário, tiramos ali um lucro, para que a gente possa viver. Vamos pensar sobre isso e o que Deus pensou e pensa e quer para nós com relação ao nosso trabalho. É sobre isso que nós vamos pensar. Como integrar fé e trabalho. Como integrar o Evangelho e o nosso trabalho. Bom, para nós iniciarmos então o nosso raciocínio, é importante dizer que nós vivemos em uma sociedade hoje que ela busca muito resultados. O resultado, aquela produtividade muito elevada, isso é muito valorizado e buscado nos dias de hoje. O mercado de trabalho valoriza muito os resultados. O resultado acima de qualquer coisa. Independente de quais sejam, qual for o caminho percorrido, o importante é que no final tenha resultado. E que esse resultado seja bom, seja um resultado lucrativo, seja algo vantajoso, seja para a pessoa que está desempenhando a atividade, seja para a empresa. Verdade é que o mercado de trabalho, a nossa sociedade prega muito o resultado, e ele é sem dúvidas muito importante. Mas dentro do que eu disse tem uma frase importante que vai dar um direcionamento para a gente pensar. Independente do que for feito, o resultado é importante. Independente do que for feito, o que importa é que no final tenha um resultado. Segundo a palavra de Deus, não é bem assim. Fato é que a sociedade busca e prega muito esse resultado acima de qualquer coisa. E com isso, muitas vezes, para chegar a esses
resultados, para chegar a essa produtividade elevada que a sociedade exige de nós, muitas vezes nós precisamos fazer coisas, somos forçados a fazer coisas que se opõem aos nossos valores e princípios bíblicos. Por conta de tanta necessidade de um resultado positivo, muitas vezes somos forçados a fazer coisas que se opõem às nossas crenças, se opõem ao que a palavra de Deus nos diz. Eu vou dar um exemplo para a gente conseguir entender melhor esse início de raciocínio. Imagine que no dia de uma pessoa de trabalho, ela tenha na sua frente duas opções. Ela precisa escolher entre uma delas. À sua frente tem duas opções. Imagine-se você nessa situação. A primeira opção produz um resultado não muito agradável. Porém, mantém e preserva e respeita os seus princípios e preserva o que a Bíblia nos diz. Vai de acordo com os princípios bíblicos. Essa é a primeira opção. Não dá muitos resultados, mas respeita os princípios bíblicos. A segunda opção, ela dá muito resultado. E aqui pode ser resultado financeiro, resultado, enfim, qualquer tipo de resultado. Dá muito resultado. Porém, os princípios bíblicos não são respeitados. Nessa sociedade em que nós dissemos que está tão de olho nos nossos resultados e na nossa produtividade, qual das opções escolher? A opção que nos garante um resultado elevado, mas fere os princípios bíblicos, ou uma opção que não nos dá um resultado tão elevado assim, mas que preserva os princípios bíblicos? Esse é o dilema. Isso é uma realidade na nossa vida. Isso é uma realidade na nossa vida. Muitas vezes somos colocados nessa posição de escolher coisas que dão muito ou pouco resultado, coisas que ferem ou não os princípios bíblicos. Isso, por sua vez, pode ser um perigo, pois podemos associar o trabalho como algo ruim. Podemos associar o trabalho como sendo algo ruim, pois afeta o nosso relacionamento com Deus. Veja que nós estamos falando sobre o ambiente de trabalho, e no ambiente de trabalho nós somos expostos a essa situação, a essa escolha. Portanto, pode ser um perigo isso, porque pode nos levar a pensar que o trabalho é algo ruim, uma vez que, primeiro, ele me conduz a optar por coisas que vão contra a palavra de Deus. Segundo, simplesmente porque ele me oferece essa opção, me deixando pensativo, me colocando na situação de talvez escolher algo que ofenda a Deus simplesmente pelo resultado. Nossa mente pode ser conduzida a pensar nesse sentido, que o trabalho é algo ruim, e isso é um perigo. Sendo assim, vamos entender o que Deus tem para nós a respeito do trabalho. Vamos entender o que a Bíblia nos diz a respeito do trabalho. O que está registrado aqui na Bíblia sobre isso? Feita essa introdução, colocado então esse ponto de como a nossa sociedade enxerga e cobra de nós o resultado, feita essa introdução, como nosso dia ele é repleto de opções onde podemos escolher, feito isso, vamos entender então o que a palavra de Deus nos diz sobre esse assunto. Gênesis capítulo 2, versos de número 1 a 3 e verso de número 15, diz assim, Gênesis capítulo 2: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Verso de número 14: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar
e o guardar. Nós temos então nesses versos informações que nos ajudam a pensar sobre esse assunto, sobre o trabalho, sobre a nossa ocupação no dia a dia. Nós vemos em Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, o nosso Deus criando o nosso mundo. O relato de que Deus trabalhou. O relato que Deus trabalhou e no dia 7º descansou. Descansou de quê? Descansou de toda a obra que Ele, o Criador, havia feito. Nós vemos então no início da Bíblia, Gênesis capítulo 2, um relato de Deus trabalhando, executando e fazendo uma tarefa, criando este mundo. A partir do nada, Deus criou o tudo. O nosso Deus estava trabalhando. E no verso 15, Ele nos chama ao trabalho. Ele chama o homem e diz: guarda esse jardim. Guarda e cultive esse jardim. Então, inicialmente, nós já vemos o nosso Deus trabalhando e chamando a sua criação, o homem, para trabalhar. Deus cria o jardim, coloca o homem no jardim e dá ao homem a missão de cultivar e de guardar aquele jardim. Portanto, nós vemos no início de tudo, Deus trabalhando. E Ele trabalha até hoje. O nosso Deus trabalha até hoje, cuidando e provendo as nossas necessidades. Deus nos manda chuva, Deus nos manda o sol. Deus cuida e Deus provê até os dias de hoje. O nosso Deus continua trabalhando. Ele continua trabalhando e nos chamando para trabalhar. Portanto, como eu disse, nós vemos que desde o início o trabalho está dentro da criação de Deus. Nós vemos que o trabalho está dentro da vontade de Deus. E uma verdade esclarecedora que nós podemos ver nesse texto que a gente leu é que o trabalho ele existe desde o início mesmo, antes mesmo que o pecado entrasse. Deus criou todas as coisas e o jardim funcionava com certa harmonia, funcionava com certa ordem, uma vez que o pecado ainda não havia entrado no meio do coração do homem. O pecado ainda não havia corrompido o coração do homem, nem o relacionamento do homem com Deus. Portanto, no momento onde as coisas funcionavam com ordem, funcionavam da forma exata com que Deus queria, o trabalho já estava lá. Portanto, a gente consegue entender a fala que eu disse anteriormente, de o perigo de olharmos para o trabalho como sendo algo ruim. O trabalho não é algo ruim. O trabalho é algo que Deus nos deu desde o início da nossa criação. Desde o início, quando o pecado ainda não havia entrado, quando as coisas funcionavam com ordem, da forma como Deus havia planejado e projetado, o trabalho não pode ser confundido como algo ruim. Mas então, como que uma coisa boa e criada por Deus pode nos colocar contra Deus por meio das opções? Vamos pensar um questionamento. Como que algo feito por Deus, algo bom, o trabalho, pode nos colocar em situações em que a gente pode escolher caminhos diferentes da vontade de Deus? Como uma coisa boa pode nos colocar de certa forma contra Deus por meio das opções que temos para escolher? Como isso é possível? E nós já falamos sobre isso implicitamente. O pecado entrou na vida do homem e depois deste momento as coisas mudaram. O pecado corrompeu várias coisas. Na realidade, o pecado corrompeu todas as coisas, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas. O pecado, ele corrompeu e ele manchou todas as coisas boas que Deus havia criado.
inclusive o trabalho, a ocupação, inclusive o trabalho. O pecado manchou essa coisa boa que Deus havia feito. Por isso que nós estamos diante de opções que por vezes parecem ser contrárias à vontade de Deus. O pecado corrompeu o trabalho. E em Gênesis capítulo 3, verso de número 17 ao verso de número 19, nós temos registrado assim: E Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Nós vemos o pecado entrando na vida do homem. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O pecado corrompeu todas as coisas, inclusive o nosso trabalho. Nós vemos, a palavra de Deus nos diz, enquanto nós estivermos produzindo os nossos frutos, ervas daninhas e espinhos, outra tradução vai dizer, crescerão junto. Enquanto nós estivermos produzindo as nossas coisas, espinhos e ervas daninhas estarão crescendo junto. Esse é o efeito do pecado no nosso trabalho. Não podemos ter a ilusão de que, porque servimos a Deus, o nosso trabalho vai fluir de maneira perfeita. Não. A ordem do mundo, ela está corrompida pelo pecado. A palavra de Deus nos diz: ervas daninhas e espinhos crescerão enquanto produzirmos nosso alimento. E quando eu digo produzirmos nosso alimento, eu digo enquanto trabalharmos, enquanto realizarmos as coisas. O pecado vai corromper o nosso trabalho. Pessoas se levantarão enquanto estivermos produzindo o nosso alimento, se levantarão contra nós, contra os nossos projetos. Problemas aparecerão, se levantarão contra os nossos feitos. Por mais que eles estejam alinhados com a vontade de Deus, problemas se levantarão contra. E enquanto nós estivermos produzindo o nosso alimento, opções duvidosas e que por vezes nos colocam em situações que o nosso coração pensa que pode escolher uma opção que vai contra a palavra de Deus. Essas opções elas aparecerão enquanto estivermos produzindo o nosso alimento. O efeito do pecado, ele está aí. Problemas aparecerão. A fadiga, o cansaço, aquele sucesso não tão bem definido, essas coisas serão presentes no nosso trabalho. Aparentemente parece muito ruim, né? Tudo que eu disse até aqui. Esse é o efeito do pecado no nosso trabalho. Mas eu tenho uma palavra de esperança para tudo isso que eu disse agora. Todos esses problemas, as pessoas, as opções duvidosas, a fadiga e o cansaço. Jesus confirmou todas essas coisas quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Nós podemos ir além e pensar: no mundo pessoas se levantarão contra você. No mundo problemas aparecerão para se opor. No mundo opções duvidosas estarão à sua disposição. No mundo a fadiga e o cansaço vão te alcançar. Mas Jesus diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e de fato ele venceu. Contra Jesus, contra o sacrifício e o que Jesus fez na cruz por nós, o pecado não tem poder. O sacrifício de Jesus vence a morte, vence o pecado. Mas ele diz: enquanto estivermos aqui, teremos aflições. Teremos aflições. As opções estarão aí, e de fato Jesus também passou por isso quando no deserto foi tentado. Transforme pedra em pão. Jesus estava com fome. Ele tinha a opção que daria muito resultado. Saciaria a fome dele.
mas iria contra o que Deus queria. Salte daqui. Os anjos vão te segurar. Ele tinha opção. Por fim, está vendo tudo isso? Se prostrado me adorar. Jesus passou por isso. E ele nos diz, ele venceu. Então ele nos diz, tem de bom ânimo. Então todas as coisas, de certa forma, ruins que nós pensamos anteriormente, todos os efeitos que o pecado tem no nosso trabalho, essa palavra de esperança nos dá força. O nosso Jesus venceu e nos convida a ter bom ânimo. Ter consciência de todas essas coisas, que o trabalho é algo bom. O trabalho é algo que Deus criou para nós, independente de qual seja. Aqui cabe uma reflexão. Alguns séculos atrás, o trabalho manual ele era totalmente desprezado, de maneira que só aquelas pessoas que tinham ligação com a igreja ou que desempenhavam um trabalho intelectual, somente essas pessoas se aproximavam de Deus. Mas não é assim. Deus nos chama para trabalhar, seja qual for a nossa ocupação. Desde que respeitemos os princípios bíblicos, todo o trabalho honra a Deus, independente de qual for a ocupação. Independente de qual for a ocupação. No início, como nós dissemos, Deus nos chamou o Adão para cultivar e guardar o jardim. Um trabalho totalmente manual, então não podemos confundir. Toda a ocupação que respeita os princípios da Bíblia honra a Deus. Portanto, ter a consciência de que o trabalho é algo bom e foi corrompido pelo pecado é muito importante. Porque nos dá base para prosseguirmos e vivermos. Porque vamos pensar, a gente passa grande parte do tempo do nosso dia trabalhando. Imagine se nós tivermos uma compreensão errada do trabalho, ter em mente que o trabalho é algo ruim, ter em mente que o trabalho é algo simplesmente cansativo, pesado, fadiguento. Imaginem, não, trabalho é algo bom. Está sim corrompido pelo pecado, mas a palavra é, tem de bom ânimo. E é importante ter essa consciência porque nos dá base para prosseguir. Fé e força para escolher as opções, porque como nós dissemos, elas vão aparecer. Fé e força para escolher as opções que honram a Deus. Agora que nós temos essa consciência, então, de que o trabalho é algo bom, e que é algo criado por Deus, como nós vamos viver nesse meio corrompido pelo pecado? Como nós vamos então integrar a nossa fé e o Evangelho ao trabalho? Partindo do ponto que nós temos essa consciência, como então integrar a fé e o Evangelho ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia? Muitas vezes nós temos a impressão de que o Evangelho e o trabalho, o Evangelho no trabalho, a pregação no trabalho, ela é exclusivamente aquela falada. Quando você prega e fala para uma pessoa diretamente, fala sobre Jesus, fala sobre o que Jesus fez e o que Ele pode fazer na vida das pessoas. Isso sim é a pregação e é o Evangelho no trabalho, mas é apenas uma das formas que não pode ser ignorada. Mas nós temos outras formas de integrar o Evangelho e o trabalho. Para concluirmos o nosso raciocínio, eu quero contar uma história que vai exemplificar e fechar a nossa mensagem. Uma história real, que de fato aconteceu. Essa história certamente vai mexer com você porque mexeu comigo. Essa história aconteceu nos Estados Unidos e agora de cabeça eu não me lembro o nome dos envolvidos, muito menos a empresa. Mas eu li em um livro e se trata de uma história real. Para fecharmos então e respondermos essa pergunta, como integrar fé e trabalho, Evangelho e trabalho, eu vou contar essa história para você. Existiu uma empresa nos Estados Unidos e essa empresa era uma empresa grande. Ela possuía várias camadas de funcionários, os presidentes,
os gerentes, a linha de produção. E a história que eu li, ela conta que determinada mulher trabalhava na parte, não a mais inferior da empresa, mas acima dela existiam alguns cargos. E essa mulher, ela não tinha muito tempo de empresa, mas tinha um currículo respeitável, já havia passado por outras empresas, e ela estava ali desenvolvendo o trabalho dela. Essa mulher, ela cometeu um erro que custou prejuízo, que causou prejuízo para a empresa, prejuízo financeiro, e um prejuízo financeiro alto, não foi baixo. O erro daquela mulher causou um prejuízo alto para a empresa. Com toda a experiência que ela tinha dos outros empregos que ela havia tido, ela logo chegou à conclusão de que seria demitida. Não fazia sentido ela, após cometer aquele erro, continuar empregada. Era lógico, ela seria despedida. Então ela passou a esperar a carta de demissão chegar. Ela reportou o erro ao seu superior, ao gerente, que entendeu, conversou e ficou aguardando a sua carta de demissão. O gerente foi chamado para conversar com o presidente da empresa, o cargo mais alto. Chegou lá, o presidente questionou sobre o motivo do erro, afinal ele era o gerente. E então eles conversaram e a atitude daquele gerente diante do presidente é digno de atenção. O gerente relatou o erro, falou do prejuízo, mas não falou a respeito da funcionária que havia cometido o erro. O gerente, na posição em que ele estava, assumiu o erro para si, como se ele tivesse o cometido. Afinal, ele estava sob responsabilidade dele. Em conversa com o presidente, ele assume esse erro. O presidente não o demite e não faz nenhuma coisa com o gerente, porque afinal ele era o gerente, tinha uma história na empresa, mas as coisas não ficaram muito boas para ele. Naquele momento, diante do presidente, aquele gerente tinha duas opções na sua frente. Uma delas honrava os princípios que ele tinha e a outra não. Uma delas dava para ele bons resultados, mantinha o nome dele intacto mediante a presidência da empresa, e o outro não. E ele optou por aquele que ia dentro dos princípios, mesmo que os resultados não fossem positivos. Ele assumiu a responsabilidade. Isso custou para ele não uma demissão, mas uma caminhada mais longa na ascensão de sua carreira. A opção que ele escolheu, de certa forma, trouxe resultados negativos para ele. Mas por que ele escolheu essa opção então? Por que ele escolheu essa opção? Vamos continuar com a história. A funcionária, ela logo viu que a carta de demissão não chegou, ela continuou com o seu emprego, e então ela ficou intrigada e foi conversar com o gerente para descobrir o motivo pelo qual ela não havia sido demitida, para afinal entender o que aconteceu. E o gerente, relutante em dizer, ele era muito fechado, muito na dele, relutante em dizer, por algumas vezes não contou. Mas em determinado momento a moça fez tanta pressão que ele disse: eu assumi a responsabilidade como se fosse para mim, ele falou para ela. Assumi a responsabilidade como se o erro fosse, quem tivesse cometido fosse eu. Por isso que não chegou carta de demissão para você, por isso que o seu emprego ainda está aí. Eu assumi a responsabilidade pelo seu erro. Aquela mulher que já havia trabalhado em outras empresas nunca tinha visto aquele comportamento de um superior. Nunca tinha visto, pelo contrário, nas empresas por onde ela trabalhou, os superiores dela só assumiam o crédito e a responsabilidade quando os resultados eram positivos. Então, quando ela tinha uma atitude que gerava lucros, os superiores dela aí então assumiam a responsabilidade como se o lucro fosse mérito deles, única e exclusivamente. Mas quando um erro era cometido, aí não. Os gerentes não se posicionavam e deixava com que os funcionários assumissem essa responsabilidade. Esse gerente teve um comportamento totalmente diferente. Então ela quis saber o porquê esse gerente teve um comportamento totalmente diferente dos outros.
O que motivou ele a pensar dessa forma e a agir dessa forma? Porque ele colocou a carreira dele em risco, uma vez que se ele não tivesse assumido esse risco e essa responsabilidade, teria sido normal, todo mundo faz isso. A pergunta é: por que ele assumiu o risco? Por quê? E ela fez essa pergunta para ele. Ele respondeu: porque eu sou cristão. Porque eu tenho princípios que são baseados na palavra de Deus. Ela começou a se interessar. E ele continuou: eu sou cristão, por isso sou pecador, sou falho e reconheço essa minha condição. E Jesus Cristo, ele assumiu o meu lugar. O lugar que era para ser meu, o lugar de morte, o lugar de perca de salvação, ele assumiu. Jesus comprou a nossa vida com o seu sangue. Jesus assumiu o meu lugar, disse aquele homem para aquela mulher. E ele diz: com você, eu não fiz nada a mais ou menos do que Jesus fez comigo. Assumi o seu lugar. Você estava sob responsabilidade minha. Nada mais justo do que eu assumir a responsabilidade. Eu simplesmente imitei o meu Salvador, disse aquele homem. Essa fala, carregado com a atitude que esse homem teve, na vida daquela mulher teve um impacto gigantesco. Aquela atitude carregada com aquele testemunho teve um impacto que certamente, se fosse simplesmente testemunhado, se aquele homem simplesmente tivesse falado de Jesus, aquela mulher não ia querer saber. Mas quando o testemunho, a fala foi carregada de um exemplo, de uma atitude, despertou o interesse dela. E o livro relata no final que ela se converteu, visitou a igreja e se converteu. Nós temos então esse exemplo para seguirmos. Esse exemplo ele engloba tudo que dissemos até aqui. Tudo que dissemos até aqui. Aquele homem ele estava em uma posição, ele estava no seu trabalho. O seu trabalho ele fazia atividades que na sua mente ele queria resultados positivos, mas muitas vezes os resultados não eram positivos. Esse é o efeito do pecado. Aquele homem se viu diante de duas opções. Ele podia fazer escolhas que trariam para si benefício ou não, escolhas que honrariam ou não as Escrituras. Tudo que dissemos até aqui, nós fechamos com essa história. Aquele homem escolheu a opção que trazia um certo prejuízo para ele, mas que honrava os princípios bíblicos. Com isso, ele conseguiu evangelizar uma pessoa. Esse é o exemplo que nós devemos levar. Esse é o exemplo e a mensagem que nós devemos tirar disso tudo que foi dito. Estamos expostos ao mundo, às opções. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus, ele comprou-nos com o seu sangue. O pecado, ele nos afastou de Deus. Mas Jesus fez com que nós pudéssemos nos aproximar novamente. Ele assumiu o nosso lugar, assim como aquele homem fez. E hoje nós temos uma vida toda pela frente, com opções que serão colocadas na nossa frente, que serão colocadas diante de nós. Opções que vão honrar a palavra de Deus e opções que vão se opor à palavra de Deus. Opções que vão trazer grandes resultados para nós e opções que não vão trazer grandes resultados para nós. Ter a consciência de tudo isso nos dá força para conseguir escolher o que é certo. A nossa oração é que nós saibamos utilizar as opções que antes nos confundiam, as opções que antes nos faziam pensar que o trabalho poderia ser ruim, poderia ser algo que nos colocava em situações difíceis, aquelas opções que antes eram ruins, que nós saibamos utilizar elas para mostrar o Jesus que nós cremos, que nós possamos usar essas opções que estarão diante de nós para mostrar como Jesus transforma, porque em meio a uma sociedade que é normal fazer determinadas coisas, às vezes a palavra de Deus nos chama a tomar outra atitude.
Que nós saibamos analisar e escolher as opções que honram a Deus. Que nós saibamos aceitar que o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. Que nós possamos entender e compreender toda essa dinâmica de como as coisas funcionam. A nossa oração é que o Espírito Santo nos ajude, nos dê força, nos dê sabedoria, que Deus aumente a nossa fé, para que a gente consiga, assim como Jesus, vencer e escolher as opções corretas. Nós esperamos em Jesus, nós esperamos em Deus, pacientes, ansiosos sim, pelo momento onde o pecado não vai mais ter influência sobre as coisas e sobre a nossa vida. Nós esperamos ansiosamente por esse momento. Eu oro que o Senhor abençoe sua vida de maneira que na sua semana de trabalho você se lembre disso e você saiba escolher, saiba honrar a Deus. Vamos espalhar o Evangelho, vamos viver o ID de Jesus, não apenas com as palavras, mas com as atitudes e ações. Que as nossas ações estejam baseadas na palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado porque o Senhor esteve conduzindo, Pai. Obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu o pecado, ó Pai, e no Teu nome nós confiamos, é no Teu nome que nós enfrentamos a fadiga, o cansaço, é no Teu nome que nós enfrentamos os problemas que se levantam contra nós no dia a dia, ó Pai, é no Teu nome que nós confiamos. Esperamos ansiosamente, Senhor, a Tua vinda onde o Senhor virá com glória. Ó Senhor, nós esperamos. Obrigado por nos dar essa esperança. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te amamos, Jesus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa. Grandioso Tu és, ó Pai. Misericordioso Tu és. Obrigado por essa noite. Obrigado por falar aos nossos corações. Confiamos no Teu nome, meu Deus. Obrigado por este momento. Nos dê uma semana abençoada. Nos dê uma semana rica. Nos dê uma semana cheia de opções, que nós possamos honrar o Teu nome ao escolhê-las. Obrigado por essa noite. Obrigado por este momento, Senhor. Abençoe a vida de todos aqueles que nos ouvem. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu espero que o Senhor tenha falado poderosamente ao teu coração. Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos pecadores. Nós somos pessoas imperfeitas falando de um Deus que é perfeito. Nós somos pessoas falhas falando de um plano que não tem falhas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Eu espero que o Senhor continue abençoando a tua vida. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos orar posteriormente, após o louvor, para as pessoas que estão com os nomes e estão com os pedidos de oração. Nós vamos orar em favor da tua causa. Depois dos louvores, vamos juntos agora louvar ao Senhor. Com as mãos que criaram os céus, me encontrou onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou. Salva o meu coração, me ergueu
E de pé, hoje sem medo posso cantar. Da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvo meu coração. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim clamou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Graça que derrotou toda a morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu ele rasgou, a tumba se abriu, Jesus se levantou, em seus braços eu estou. Eis-me aqui, de ti preciso